E aí, gente, tudo bem? Olha só, vocês pediram para eu explicar aqui para vocês a diferença da regra de sinal quando a gente tem um número elevado ao quadrado ou a qualquer outro valor, como que vai funcionar ali o jogo de sinal. Então, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente tem que entender que são duas regras. A gente tem a regra da adição e a regra da multiplicação. Elas funcionam um pouquinho diferente, tá? Não tem aquele negócio de menos com mais dá menos, mais com menos dá mais. É um pouquinho mais detalhado do que isso. Então, eu vou explicar para vocês a diferença, como é que funciona. Aqui, a primeira coisa que a gente vai observar é que não tem parênteses separando esses números. Ou pode até acontecer que tenha parênteses entre eles, mas a gente não tem aqui uma multiplicação acontecendo. Se eu tivesse um parêntese aqui, ó, aí eu já teria uma multiplicação entre esses dois números. Então, aqui, o parêntese vai fazer toda a diferença. Tá? Por isso que tem que ter bastante cuidado com a regra de sinal. São duas regras. Nesse caso, quando a gente não tem parêntese, a gente vai fazer dessa forma. Você observa que quando os sinais são diferentes, você vai subtrair os valores que estão aparecendo, conservando no resultado o sinal do maior algarismo que tem aqui. Então, no meu resultado aqui eu sei que o sinal vai ser mais e aqui eu sei que vai ser menos. Agora é só subtrair os dois. 7 menos 5, que é 2. 7 menos 5, que é 2. Qual foi a diferença aqui? Ó? Esse meu resultado é positivo, porque o maior valor que eu tenho nessa operação é o 7, o maior valor, então fica o sinal dele. Tá? E aqui o meu resultado também é 2, porém é negativo, porque o meu maior valor aqui que eu tenho é o 7. Tá? A gente sempre conserva o sinal do maior. Essa aqui é a regra da adição, quando nós temos sinais diferentes. Mas se os sinais forem iguais, o que acontece? Se os sinais forem iguais, aí a gente vai somar, né? Só que a gente conserva o mesmo sinal que está aparecendo na própria operação. Então, aqui está todo mundo negativo, meu resultado também é negativo. Todo mundo positivo, meu resultado também é positivo. Só que eu vou somar os valores. 5 mais 7, 12. 5 mais 7, 12, tá? E aí, é assim que funciona a regra da adição. Lembra que a gente não tem parênteses separando esses números, então a gente já vai considerar dessa forma essa regra de sinal ou jogo de sinal. Bom, já na multiplicação a gente tem a presença obrigatória dos parênteses, porque a gente não pode ter esses dois sinais juntos aqui. Ó. Aqui eu tenho uma multiplicação, né, que é representada agora por esse pontinho aqui, e ela não pode ficar junta com o sinal de mais, né? Então, a gente separa aqui com o parêntese. Os parênteses, eles trazem para a gente a importância, né, na ordem de resolução e também servem para separar esses sinais aqui. Então, vamos observar o seguinte. Na multiplicação, eu presto atenção se os meus sinais são iguais ou diferentes. Todas as vezes que os meus sinais forem diferentes um do outro, o meu resultado ele vai ser negativo. Independente da ordem em que eles aparecem. Se eles são diferentes, o resultado vai ser negativo. Aí é só multiplicar os valores que estão aparecendo dentro dos parênteses. Mas e quando os sinais são iguais? Como que funciona? Se os sinais forem iguais, ou tipo, como vai aparecer aqui, né? Ambos positivos ou ambos negativos, o que vai acontecer com o resultado? Quando os sinais são iguais, aqui vai ficar sempre positivo, tá? Menos e menos aqui vai ficar mais também. Agora sim tem aquela musiquinha, né? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Na multiplicação isso aqui é válido. Bom, e agora eu vou mostrar a regra na potenciação. A base é a mesma que eu acabei de mostrar para vocês e lembrem a importância do parêntese, tá? Aqui a gente não tem parêntese, então a gente está fazendo 4 vezes 4, que é igual a 16. Nesse segundo caso aqui, o menos, ele não está fazendo parte dessa multiplicação. Olha só, quem eu estou levando ao quadrado é o 4 e o menos fica do lado de fora. Ele não participa, tá? 4 vezes 4, como o menos está lá fora, ele vai continuar aqui. 4 vezes 4, 16. E já nesse último caso, olha, como o menos está dentro do parêntese, ele também faz parte da multiplicação, ele também está sendo elevado ao quadrado. E é o que a gente acabou de ver, o menos vezes o menos
2 fica mais, 4 vezes 4 fica 16. E aí, conseguiu entender? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou mandar uma DM pra gente, tá? Se você tiver dúvida sobre outro conteúdo relacionado à matemática básica também, pode deixar a sugestão que a gente vai gravar mais vídeos para vocês.